Oi, turma, tudo bom? O tema da aula de hoje é critérios de divisibilidade. Então, vamos dar uma olhadinha nos números que estão aqui na nossa bandeirinha. Tem o 2, o 4, o 6, o 8, o 0. E eu posso pensar o seguinte, o que estes números eles têm em comum? Todos estes números, eles são números pares. E todo número cujo último algarismo termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 também é par. Por exemplo, vamos pensar neste número 428, certo? O último algarismo é 8, logo o 428 é o número par. 512 é o número que finaliza com 2, logo este número é um número par. E eu sei que todo número par é divisível por 2, ou seja, qualquer número cujo último algarismo for 0, 2, 4, 6 ou 8, além dele ser par, ele também é divisível por 2. O próximo critério de divisibilidade é por 3. Um número ele é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos também é divisível por 3. Ou eu posso pensar quando a soma de seus algarismos é um múltiplo de 3. Como exemplo, nós temos o número 243, certo? Se eu somar os algarismos 2 mais 4 mais 3, eu vou obter o número 9. Como 9 é divisível por 3, logo o 243 também é, certo? Ou eu posso pensar o seguinte, o 9 ele é um múltiplo de 3, logo o 243 também vai ser divisível por 3. O número 1234, vamos somar os seus algarismos. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Eu tenho o número 10. Quando eu somo esses algarismos, eu obtenho o número 10. Como 10 não é divisível por 3, logo o número 1234 também não vai ser divisível por 3, certo? Vou pensar num outro número, 543, certo? Eu vou somar os algarismos, 5 mais 4 mais 3. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12, ele é divisível por 3. Logo, o 543 também é divisível por 3. Critérios de divisibilidade por 4. Um número ele vai ser divisível por 4 quando os algarismos da ordem das dezenas e unidades formam um número múltiplo de 4 ou quando ele terminar em 00, certo? Então, vamos olhar o número 500. O 500 ele termina em 00. Logo, ele vai ser um número divisível por 4. O 1016 termina com o 16. Como o 16 ele é múltiplo do 4, logo o 1016 também vai ser divisível por 4. O 150 ele não termina em 00 e os dois últimos algarismos não é divisível por 4. Logo, o número 150 não é divisível por 4. Então, só retomando o conceito, para um número ser divisível por 4, ou ele tem que terminar em 00, né? Os dois últimos algarismos têm que ser 00, por exemplo, o número 200. 200 termina com dois zeros no final, nos algarismos das dezenas e das unidades. Por isso que este número ele é divisível por 4. Ou quando os dois últimos algarismos for um número que é múltiplo de 4, divisível por 4. Por exemplo, o número 116. Quando eu olho os dois últimos algarismos, é um múltiplo de 4. Logo, o 116 também é. Divisibilidade por 5. Então, o número ele vai ser divisível por 5 quando o algarismo da unidade é 5 ou 0, ou seja, quando ele terminar em 0 ou 5. Então, por exemplo, o número 10, ele termina em 0, logo ele é divisível por 5.
O número 15, ele termina em 5. Logo, ele é divisível por 5. O 102, ele termina em 2. Como ele não termina nem em 0 nem em 5, o 102 não vai ser divisível por 5. Critério de divisibilidade por 6. Todo número que for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo será divisível por 6. Aí eu vou ter que relembrar. Como que eu sei que o número é divisível por 2? Quando ele for par, certo? E quando o número ele é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos for um número múltiplo de 3. Agora vamos para os exemplos. E tem que ser os dois ao mesmo tempo. O número tem que ser divisível por 2 e por 3. Vamos pensar no número 24. O número 24, ele é um número par, certo? Porque ele finaliza com 4. Então, o 24 é par. Então, o primeiro critério de divisibilidade está ok. Quando eu somo os algarismos, eu vou ter o 2 mais 4, o 6. O 6 não é múltiplo de 3? Logo, ele também vai ser divisível por 3. Como ele está ok com os dois critérios, ele é divisível por 2 e por 3, logo ele também vai ser divisível por 6. Vamos pensar no número 810. O 810 é um número par, porque ele termina em 0. E agora eu vou somar os algarismos. 8 mais 1 mais 0. Eu obtenho 9. O 9 é múltiplo de 3. Logo, ele vai ser divisível por 2, por 3 e, consequentemente, por 6 também. Vamos pensar no último número aqui, no 1011, certo? Então, este número, de cara, eu já sei que ele não vai ser divisível por 6, por quê? Porque ele é um número ímpar. Para ele ser divisível por 6, ele tem que ser um número par, certo? Então, embora ele passe por este critério, que é a divisibilidade por 3, porque quando eu somo os algarismos, eu vejo que o resultado da soma é um múltiplo de 3, ele não é divisível por 2, logo, ele não vai ser divisível por 6. Então, concluindo, para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. A divisibilidade por 8 ela é o seguinte: um número ele vai ser divisível por 8 quando os três últimos números for 0, ou seja, ele terminar em 000, por exemplo, o 1000. O 1000 ele termina com 3 zeros, logo ele é divisível por 8. Ou quando os três últimos números forem divisíveis por 8. Vamos para os exemplos. Então, o 1000 ele é divisível por 8 porque ele termina em 3 zeros. O 3120 ele vai ser divisível por 8. Por quê? Os três últimos algarismos, que é o 120, é divisível por 8. Logo, o 3120 também é. O 5410 já não é divisível por 8. Por quê? Porque quando eu pego os três últimos algarismos, não é divisível por 8. Se 410 eu não consigo dividir por 8, 5.410 também não, certo? Então, concluindo, a divisibilidade por 8 eu vou poder ter de duas formas. Ou um número que finaliza com 3 zeros, ou quando os três últimos números é um número divisível por 8. Divisibilidade por 9. Um número ele vai ser divisível por 9 se a soma de seus algarismos forem divisíveis por 9. Vamos para os exemplos. 504. Então, se eu somar os algarismos 5 mais 0 mais 4, eu obtenho o número 9. 9 é divisível por 9, logo 504 também é. 5.157.
5 mais 1 mais 5 mais 7 dá 18, certo? 18 é divisível por 9. Logo, 5.157 também é. 84. 8 mais 4 dá 12. 12 não é divisível por 9. Logo, 84 também não é divisível. Então, aqui eu consigo dividir, o 84 não. Por fim, a divisibilidade por 10. Um número ele é divisível por 10 quando ele terminar em zero. Então, todo número cujo algarismo da unidade é zero vai ser divisível por 10. E aqui a gente tem alguns exemplos. Então, o 100, o 500, o 2000, todos estes números eles terminam em zero. Então, todos estes números são divisíveis por 10. Aqui nós temos uma atividade que eu deixei para vocês realizarem no caderno, certo? Então, aqui eu montei a bandeirinha. Nós temos as bandeirinhas dos números que são divisíveis por 2, por 3, por 4, por 6, por 8 e por 9. E aqui eu vou ter vários números para a gente colocar debaixo das bandeirinhas, certo? Eu vou ter esses 6 números. Lembrando que pode acontecer, por exemplo, do divisível por 2 ter mais que 3 números. Aí não tem problema, vocês escolhem 3, certo? E eles podem estar em mais de um lugar. Por exemplo, o 71.000. Quando eu olho para o 71.000, eu sei que ele é um número que é divisível por 2, porque ele é par. Então, eu vou colocar ele aqui, 71.000. E vou ver se ele encaixa nos outros critérios de divisibilidade. Será que ele é divisível por 3? Aí eu vou somar os algarismos. 7 mais 1, 8. 8 não é divisível por 3, logo 71.000 também não é. E assim por diante. Então, eu vou pedir para vocês checarem todos os critérios de divisibilidade com estes 6 números. Aí aqui, por exemplo, vou fazer mais um. Os 3 últimos algarismos são número 0. Logo, ele é divisível por 8. Então, eu coloco 71.000 aqui também. O 80.136 é um número par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Então, eu posso colocar ele aqui. 80.136. Vou somar os algarismos e vou ver se ele vai ser, por exemplo, divisível por 3 ou por 9 ou por 6. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido compreender o critério de divisibilidade. Se ficar alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para me perguntar na próxima aula. Um abraço, até mais!